Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje vamos falar sobre a população da região norte. Bom, pessoal, se a gente levar em consideração, né, toda a população do Brasil, a população da região norte é a menos, né, povoada e a segunda menos populosa do país, né? Então, se a gente considerar todas as regiões brasileiras, a região norte é a segunda menor em relação aí à população. Ela só perde, né, para o centro-oeste. E outra coisa, né, pessoal, a região norte é a região mais, né, extensa do nosso país. Só que é uma região que a população, ela não está distribuída de maneira homogênea. Então, por isso que ela é a menos povoada, porque a gente tem muitos locais aqui, né, com menos de um habitante por quilômetro quadrado, ou seja, tem uma densidade demográfica muito baixa. Tá? Então, a população relativa, né, população relativa da região norte é de 4 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Então, onde que se concentra, né, a maior parte da população? A maior parte da população se concentra, tá, nas capitais, né, dos estados, como Manaus, Porto Velho, Rio Branco, Boa Vista, Macapá, Belém, Palmas. Então, essas pessoas, né, elas não estão distribuídas de maneira homogênea pela região norte. As pessoas se concentram, né, tem uma densidade demográfica maior, né, próximo ali às capitais dos estados e também, né, próximas a grandes rios, né, a rios muito importantes aí da região. A região norte, né, ela era povoada por povos indígenas, diversos povos indígenas de etnias diferentes, tá? E até o século XVII, pessoal, com a chegada, né, dos primeiros portugueses na região, esses povos indígenas, né, eles não tinham entrado em contato ainda, né, com os portugueses. Então, os portugueses, eles foram para a região para explorar a região, eles, né, adentraram aí um tempo depois, né, o interior da colônia e né, houve várias missões católicas, né, que as pessoas iam catequizar os índios e também iam explorar, né, os recursos da floresta, iam em busca, né, das pedras preciosas, como ouro, diamantes, iam atrás aí também, né, das drogas da floresta, tá? Então, a gente pode observar que a habitação, né, esse povoamento da região norte aconteceu devido, né, às atividades econômicas. Então, no mapa, né, da região, a gente pôde observar, né, que essa região, ela não é ocupada de maneira uniforme, né, e atualmente a densidade demográfica média da região norte é de 4, né, habitantes por quilômetro quadrado, né, que é a população relativa. E a gente pode notar também, né, que os habitantes, eles concentram-se principalmente nas capitais estaduais e em torno, né, em torno nas margens do rio, tá? Então, assim, as pessoas vivem mais próximas, né, no entorno das grandes cidades, né, das cidades aí onde são as capitais do estado e também nas margens, né, dos rios, que os rios são muito importantes também para a navegação e economia dessa região. Então, até o século XVIII, pessoal, a ocupação, né, do interior do país foi estimulada pela exploração de riquezas minerais, como ouro, pedras preciosas, pelas drogas do sertão, né, que temos aí urucum, guaraná, pimenta, plantas medicinais, né? Então, esse interior, né, do país, ele foi povoado, digamos assim, né, um pouco depois, né? Essa ocupação ocorreu um tempo depois, né, da colonização. Primeiro, os portugueses, eles ocuparam a região litorânea, né, como eu mostrei para vocês nas aulas anteriores. E depois é que eles foram explorar o interior da colônia, que é, né, a região centro-oeste e a região norte. Bom, pessoal, só que essa ocupação entre o século XVII e século XVIII, ela foi muito fraca, né? Essa ocupação, de fato, né, intensificou a partir do século XIX e início do século XX, né? Finalzinho do século XIX, início do século XX, graças, né, a... Como é que graças, né, a
ao ciclo da borracha ou ciclo do látex, né? Então, essa atividade econômica, né, que foi a extração do látex, foi muito importante porque ela atraiu, né, pessoas de diversos lugares do Brasil, principalmente da região norte da região nordeste do nosso país, tá? Então, essa ocupação, né, se intensificou no final do século XIX, como eu falei para vocês, e no iniciozinho do século XX. Então, isso, né, essa exploração do látex, né, nos seringais, que é a matéria-prima aí para a produção da borracha, foi um dos principais fatores, né, uma das principais atividades econômicas aí envolvidas no desenvolvimento, tá? E também na ocupação dessa região norte. Então foi, né, durante esse período aí que surgiram, né, a mais população nessa região norte. Isso graças, gente, às atividades econômicas. Por exemplo, nessa época, né, estava surgindo muitas fábricas, tá, e muitas indústrias automotivas em outros países. Então, essas indústrias, elas precisavam do látex, né, que é a principal matéria-prima aí, para a produção da borracha. Então, essas indústrias, elas estavam procurando essa borracha. Então, o Brasil, né, naquela região norte, tinha uma grande parte, né, dessas árvores que era essa seringueira para retirar esse látex. E aí essa região norte ela foi muito, né, ocupada devido a esse ciclo da borracha, tá? Então, ela, como eu falei para vocês, né, foi durante esse período, né, em que muitas empresas estrangeiras, né, e um grande fluxo aí de imigrantes vindos especialmente, né, dos estados nordestinos, eles foram atraídos, né, pela essa oportunidade aí de empregos, né, essa atrativa econômica em relação a esse ciclo da borracha. Tá? Nessa época, pessoal, muitas cidades, né, como Manaus, Porto Velho e Belém, tinham uma infraestrutura muito, muito grande. Então, houve, né, um avanço aí dessas cidades, tá? Só que, no entanto, né, gente, o Brasil, ele enfrentou aí uma concorrência na extração do látex, que foi, né, a Ásia. Então, isso fez com que reduzisse, né, houvesse uma redução aí da produção interna do país. Então, a partir do momento que a Ásia conseguiu, né, produzir esse látex, o, a produção, né, do Brasil caiu, porque a Ásia, né, ela ia fornecer o látex mais barato, né, era de mais fácil acesso, né, para pegar esse látex. Então isso tudo influenciou, né, no declínio aí da produção interna do Brasil. Tá? Só que o que aconteceu, gente? A partir da década de 60, né, houve outras transformações na região norte, porque o governo federal ele ficou muito preocupado, né, com esse declínio aí da borracha. Então, o que ele fez? O governo, né, ele criou, né, algumas políticas públicas para atrair as pessoas, né, para ocupar a região norte. Então, algumas dessas mudanças no espaço geográfico da região norte foram, né, muito importantes aí para o crescimento e urbanização, né, da população. Então, olha só, uma das políticas, né, que o governo fez para atrair, né, as pessoas para a região norte foi a criação da Zona Franca de Manaus, né, que ele atraiu, né, empresas multinacionais para aquela região, na região ali de Manaus. Então, essas indústrias, né, o governo diminuiu, né, os impostos, cedeu terrenos, deu a infraestrutura. Então, essas indústrias, elas se instalaram na região de Manaus. Isso foi bom para o desenvolvimento da região e também para atrair, né, pessoas para aquela região e também para ajudar, né, na criação de novos empregos. Então, algumas, né, mudanças no espaço geográfico da região norte foram decisivas ao estímulo do crescimento da população e da urbanização, né? A partir da década de 60, houve o interesse, né, do governo federal em investir em infraestrutura e projetos, né, que pudessem integrar os estados da região norte ao restante do país. Então, uma, né, dessas ações do governo federal foi essa criação, né, dessa Zona Franca de Manaus.
tá? E o governo também criou, né, a SUDAM, que é a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Então aqui a gente pode listar, né, alguns projetos aí, tá, para promover a ocupação da região norte. Uma delas, né, foi a criação da Zona Franca de Manaus. O projeto, né, de mineração também, exploração de manganês, né, ferro, bauxita, enfim, que foi o projeto do Grande Carajás, tá? A expansão, né, de atividades agropecuárias também foram muito estimuladas, né, e financiadas pelo governo nessa região, o que atraiu muitas pessoas, né, da região sudeste, da região sul, né, porque as terras eram amplas, as terras eram baratas, então muitas pessoas, né, foram produzir nessas atividades de agropecuária também na região norte. Então, a exploração mineral, né, também foi muito forte, porque tem muitos recursos naturais. Então, a exploração, né, dessas jazidas, né, de minérios na região norte também, né, ficou muito difundida nessa época, tá? Então, essas mudanças, né, estratégicas para a economia nacional também atraíram migrantes de diversos estados, né? Então, o termo vazio demográfico foi amplamente utilizado durante esse período para justificar a ocupação de áreas com baixa densidade demográfica. Mas, no entanto, né, eram espaços vitais para muitos povos e etnias indígenas. Então, gente, o que aconteceu? Infelizmente, né, muitos povos indígenas eles sofreram com, né, essa mudança aí, né, de muitas pessoas para essa região, porque as ferrovias, né, as rodovias, né, passaram dentro das terras indígenas. Então, esses povos indígenas tiveram que se mudar, tá? Então, essas rodovias, né, como a Transamazônica, por exemplo, tomou uma grande parte, né, das terras indígenas, passava dentro dessas terras indígenas de proteção. Isso fez com que os índios, né, os povos indígenas, eles tivessem que conviver, né, com outras pessoas que estavam ali para explorar a terra, tá? Então isso, né, fora os problemas ambientais, né, causados aí com a instalação de usinas hidrelétricas, né, porque muda o curso dos rios, né, tem essa alteração. Então, uma grande parte da floresta amazônica também foi desmatada, né, porque esses povos eles queriam criar gado, queriam explorar os recursos naturais, eles queriam plantar, né, principalmente soja. Então isso fez com que houvesse um impacto muito, né, um impacto ambiental muito grande nessa região, tá? Devido ao desmatamento e também, né, a essa criação, né, dessas usinas hidrelétricas que mudam, né, os cursos dos rios. Tá? Então, esses projetos do governo, eles causaram uma profunda transformação na região norte e atualmente, né, a maior parte aí das rodovias, né, encontra-se em condições precárias. Então, a gente pode observar, né, que houve um grande investimento inicial do governo, mas depois isso foi abandonado ao longo do tempo. Porque aqui, ó, como vocês podem observar, né, essa daqui é um trecho, né, sem pavimentação, né, da rodovia transamazônica. Então, gente, nessa região, né, é uma região que muitas pessoas elas foram para os grandes centros urbanos em busca, né, de empregos e em busca de ter uma vida melhor, porque no interior, né, as pessoas vivem mais em relação aí ao extrativismo, tá bom? Então, bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, né, que houve essas grandes transformações aí a partir da década de 60. E aqui eu vou mostrar para vocês, né, que houve um crescimento populacional, né, e a urbanização. Então, gente, após, né, o investimento aí, os investimentos governamentais, né, na região norte, houve um crescimento acelerado das cidades, principalmente, né, as que ficam próximas à rodovia transamazônica. E as tentativas, né, de desenvolvimento da agropecuária desde o início da colonização tiveram poucos resultados, né? E
o abandono, né, desses projetos, como eu falei para vocês, e a falta de infraestrutura na região norte, desde a década de 80, promoveu o quê? Um fluxo migratório muito grande em direção às cidades, às capitais, né, estaduais, né, e as cidades que ficam no entorno. Então, para a gente ter uma noção disso, né, em 1960 tinha aproximadamente 1 milhão de pessoas que viviam em áreas urbanas, né, em áreas urbanas ali da região norte. E já em 2015 esse número era 13 milhões, tá? Então, a população, né, era superior a 13 milhões de habitantes. Então, a gente pôde observar, né, esse crescimento aí, né, da taxa de urbanização da região norte, tá? Então, houve, né, esse crescimento populacional e essa urbanização da região norte. Então, por isso que a gente, né, observa no mapa e a gente vê que a maior parte da população ela fica realmente próxima, né, às capitais estaduais. Bom, pessoal, em relação, né, à população indígena e à população ribeirinha, né, em 2010 a população indígena era de aproximadamente 818 mil pessoas e cerca de 37% ocupavam a região norte, né, então uma grande parte aí da população indígena vive na região norte. E a terra, né, para os indígenas, gente, é muito importante porque faz parte, né, da sua identidade cultural e do seu modo de vida também. Só que esses povos, né, como eu falei para vocês, eles são constantemente ameaçados, né, de perder essas terras. Por quê? Porque eles têm que lidar, né, com várias perdas aí em relação à terra, têm que lidar com vários impactos ambientais, exploração mineral, exploração vegetal, né, das pessoas que vão para essa região, né, para tentar fazer essa exploração de maneira ilegal. Então, esses povos indígenas estão cada vez mais ameaçados, tá? E assim como os indígenas, né, as populações ribeirinhas, que são aquelas populações que vivem às margens dos rios, tá? Elas também, né, dependem da conservação da floresta para sobreviver, porque eles tiram, né, a subsistência dos produtos da floresta. Então, eles habitam, né, nas proximidades ali das margens dos rios e eles utilizam, né, a pesca para lazer, navegação e também, né, para poder sobreviver. Tá? Então, os ribeirinhos, eles têm raízes culturais, né, dos povos afrodescendentes, indígenas, europeus e nordestinos que foram para essa região, tá? E dos indígenas que já estavam naquela região, então houve uma mistura, né? Então esses povos ribeirinhos, eles têm essa raiz cultural, né, dessa miscigenação aí desses povos, né, de diferentes etnias. Tá? Então, as terras, né, ocupadas pelas atividades de agropecuária, madeireira e mineradora, além da expansão, né, de estradas, vem restringindo o espaço de vivência dessas populações. Então, gente, infelizmente, né, esses povos da floresta, esses povos indígenas e os ribeirinhos, eles vêm perdendo espaço, né, e as terras, né, para essas pessoas que vão explorar essa região aí, né, da região norte. Então, o crescimento, né, dessas atividades econômicas, isso também, né, gera problemas para esses povos da floresta e também gera problemas ambientais, né, como eu falei para vocês. Então, mudar o curso dos rios para construção de hidrelétricas, a construção, né, de rodovias, tudo isso, né, causa impactos ambientais, tá? Então, essa ligação da região norte com o restante do país, isso gerou várias consequências, porque eles não pensaram, né, uma maneira de tentar integrar o país, né, e proteger, né, a floresta amazônica ao mesmo tempo, proteger, né, essas pessoas que vivem, né, desses recursos da floresta, tá? Então, o governo federal, né, ele implantou esse desenvolvimento, ele tentou implantar esse desenvolvimento, né, dessas políticas públicas na região norte, tá? Então, a principal criação, né, foi a região da Zona Franca de Manaus e as pessoas, elas foram, né, atraídos aí pelas indústrias e também, né, pelos empregos, tá? Principalmente os nordestinos. Então, bom, pessoal, é isso, né? A população da região norte, como eu falei para vocês, é uma população
né, que não está distribuída de maneira homogênea pelo território, né, pela região norte. E por hoje é só. Então, a ocupação, né, e o desenvolvimento foi graças também o quê? Às atividades econômicas, tá bom? Bom, pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, anotem as dúvidas de vocês para eu esclarecer na próxima aula, tá bom? Então, tchau.